Obrigado, Jô. Cadê o Rodrigo? Obrigado pela água. Gente, boa noite mais uma vez, e hoje nós encerramos aqui nosso mês falando sobre família, tendo como tema central essa reflexão a respeito de como ter relacionamentos reais numa realidade que é totalmente virtual. A gente veio mostrando o quanto essa realidade virtual vem impactando no nosso dia a dia. Não tem como nós fugirmos desse mundo virtual, ele já faz parte do nosso cotidiano. As nossas batedeiras hoje são mais inteligentes que os nossos relógios de 30 anos atrás, não é verdade? Hoje tem geladeira que fala com a gente que comida está estragando dentro dela. Ou seja, a gente está numa realidade totalmente diferente e não dá para a gente fugir dela. Nós precisamos entender até onde ela é adequada ou inadequada para as nossas vidas, uma vez que a nova realidade começa a trazer também algumas doenças, patologias da atualidade, como nós conversamos ao longo desse mês. Por exemplo, ela gera dependência de dopamina, redução de atenção e memória, aumento de estresse e ansiedade, redução de empatia, aumento do isolamento social. Quer dizer, essa coisa de tecnologia, ela não é ela precisa ser usada como sabedoria, sempre precisou ser usada com sabedoria. Jamais fugiríamos dela. Se você já vê a tecnologia surgindo na vida da humanidade em Gênesis capítulo 4, e era natural que ela evoluísse. A questão é como eu uso isso e como isso influencia a minha vida, pois a gente acaba ficando no meio de um emaranhado de histórias, porque nossos celulares contam histórias, nossos computadores contam histórias, os jornais contam histórias, e o grande Deus dessa época, que eu venho falando ao longo desse ano, pelo menos, o algoritmo vem contando história. Ontem eu passava com a Cláudia ao lado de uma hortifruti aqui de Sorocaba, e eu citei, a gente estava andando de carro, gente, sem brincadeira, a gente estava andando de carro, e eu citei o nome do hortifruti. Deu 2 quarteirões depois, apareceu uma propaganda do hortifruti no celular dela. Olha só, a gente acabou de falar, e para a gente parece que é algo totalmente aleatório. Na verdade, nunca foi aleatório. Ou o GPS do celular, ou até o celular pode ter nos ouvido e nos oferecido aquilo que a gente achava que precisava, que certamente a ideia dele é achar antes da gente. Entendeu? Esse é o grande dilema do algoritmo. O algoritmo nos oferecer coisas que a gente nem sabe que precisa, antes mesmo da gente achar que precisa. E isso vem normatizando, isso vem mudando o nosso comportamento. E por isso nós somos convidados a olhar para tudo isso de uma maneira muito crítica, sem também, eu vou usar uma palavra talvez forte, sem demonizar a tecnologia. Tecnologia é necessária, faz bem. Eu sou um usuário de tecnologia. Hoje o nosso tema é agenda espiritual. Eu, particularmente, Cláudio, preciso da tecnologia para a minha vida. Eu uso agenda no celular, que é a mesma agenda que abre no meu computador, que é a mesma agenda que vibra no meu relógio, me avisando o próprio compromisso. Mas isso funciona para mim. Eu acho que tecnologia, ainda que seja, agora os professores das antigas vão lembrar algo que eu vou falar, ainda que seja um flanelógrafo, lembra do flanelógrafo? Lembra do mimeógrafo? Ainda que seja um retroprojetor ou um data show, o importante é se funciona ou não. Então a gente não pode também dar muita vantagem e também não pode demonizar o assunto. Nós temos que entender se a tecnologia funciona para mim. Há pessoas que preferem a agenda no papel. Entretanto, para a gente aqui hoje, é o quanto a minha agenda, reparem nessa frase, o quanto a minha agenda está em função desse monte de histórias que essa tecnologia vem falando, ou está dentro daquilo que Deus espera que a gente viva. Essa é a pergunta dessa noite. E a caminhada com Deus, desde o começo dela, conforme a Bíblia descreve em Gênesis capítulo 12, sempre foi uma caminhada comunitária, sempre foi uma caminhada familiar. O primeiro relato de Deus chamando pessoas para caminhar com ele na Bíblia está em Gênesis capítulo 12. Ele chama Abraão, mas ele não chama o indivíduo.
Ele chama o Abraão, aí vai o Ló, vai a Sara, vai os seus servos, ele leva toda a família. Então, uma coisa que a gente precisa ter aqui em mente essa noite, em primeiro lugar, a caminhada com Deus é sempre familiar. É sempre familiar. Poxa, mas alguém da minha família não está, isso é uma outra conversa. Mas a caminhada com Deus é a caminhada junto da família. Essa semana, aquele autor que eu citei recentemente, alguns já conhecem, o Tim Keller, o pessoal agora começa a postar um monte de coisa dele. É só o cara morrer que começa a postar um monte de coisa, né? E aí ele postou assim, o maior ministério da vida de um pastor é a sua esposa. E ele está certo. O maior ministério da vida de um homem é a sua família. Ministério é serviço, tá? É a sua família. Se você não serve bem a sua família, você dificilmente vai servir bem a sua igreja. O apóstolo Paulo chama a atenção de Timóteo quanto a isso. Ele fala assim, um presbítero, no caso do William, que é presbítero, do Jackson, que é presbítero, do Tony, que é presbítero aqui na igreja, ele precisa servir bem a sua família. E ele fala com clareza, se não servir bem o da sua casa, como servirá a igreja? Então, o primeiro ministério da vida de um homem, no caso, dentro do contexto bíblico, é a família. E quando esse povo caminha numa história com Deus, eles sempre caminham com a família. E hoje eu quero refletir com vocês a respeito do Salmo de número 133. O Salmo 133 provavelmente é um salmo que você já ouviu em algum lugar na Bíblia. Eu vou lê-lo aqui para você. Ó, tecnologia, tá vendo? A vantagem da tecnologia. Eu vou lê-lo aqui para vocês. Ó. Esse salmo é bem interessante. Salmo de número 3. Tecnologia no celular só é ruim quando acaba a bateria, mas a minha não está acabando não, tá, gente? É só pegadinha. Salmo 133. Olha só o que Davi escreve nesse salmo. Ele vai falar assim, eu estou lendo a Nova Versão Internacional. É um salmo bem curto, 3 versículos, então é bem fácil de acompanhar, tá bom? Davi vai escrever assim. Ele começa com um título, chama Cântico de Peregrinação. E para o nosso contexto hoje, saber desse título é importante. Por que Cântico de Peregrinação? Porque esse salmo ele era cantado quando as famílias saíam de sua casa e iam até o lugar que eles acreditavam que Deus habitava, que Deus ia conversar com eles, que era o templo. Lembra do templo que nós falamos no começo do encontro? Então, ao longo da caminhada, eles cantavam um conjunto de salmos. E esse salmo está dentro desse conjunto. Por isso que ele é um cântico de peregrinação. Pode ser que até agora você nem entenda o que tem a ver com família, mas guarda isso aí contigo, tá bom? Davi vai escrever assim, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão. Nada está na Bíblia sem ter um motivo. Arão era um sacerdote, irmão de Moisés, tá bom? Então era um homem importante, era um homem significativo. Arão era chamado, o sacerdote, ele ungia as pessoas, ele consagrava pessoas. O sacerdote fazia isso, tá bem? Até a gola de suas vestes. E o último versículo desse salmo é como orvalho do Hermon. Hermon é uma cordilheira, um monte de montanha. Aqui, se você olhar para o lado ali, você vai ver lá, não é montanha, mas é um morro da Fazenda Ipanema. São vários morros, né? Lá tem montanhas até hoje, esse monte existe. Então, nessa montanha, tinha um orvalho que caía. E a característica crucial desse orvalho é que ele deixava aquela região fresquinha, refrescante. Então ele diz assim, como é bom e agradável os irmãos que convivem em união, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, e aqui ele termina dizendo, é como orvalho do irmão que desce sobre os montes Sião, sobre os montes de Sião, e ele termina falando, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Lembra quando eu falei qual era o título desse salmo? Lembra disso? Cântico de peregrinação. Davi fala isso com um propósito. Esse registro está ali com um propósito. Quando a Bíblia fala como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, aparentemente, numa leitura um pouco mais simples, parece que Davi está falando só de povo. Vamos, galera, sabe aquela coisa? Hoje tem jogo do Corinthians, junta a galera toda, bota num monte de ônibus e vamos para lá ver o jogo. Hoje tem jogo do Palmeiras. Não é isso. Porque quando eu olho
Eu sei que eu não sei porque eu falei Corinthians, alguns torceram o nariz, outros ficaram. Eu posso falar outro nome, Palmeiras, São Paulo, né, dona Donária? Pode falar também. Não é juntar a galera para ir torcer. Não era esse o objetivo de ir nessa peregrinação. Tem algo que aparece no texto original que não aparece na tradução. Essa pequena palavra, nem tentem ler e entender, porque nem eu consigo ler e entender. Mas essa pequena palavra, que vem logo no título, ela não está no como, ela está no título, ela significa que era a família andando na direção do templo. Então esse salmo, ele fala das famílias saindo de sua casa, se juntando para ir na direção do templo, para dizer, existe um governo na minha vida. Nós temos valores estruturais, lembrando a primeira mensagem, que vem de Deus. Nós temos uma direção que Deus dá. E aqui eu quero pegar um pouquinho desse conceito de famílias caminhando com Deus e trazer para esse título chamado Agenda Espiritual. E aqui é onde cabe a seguinte pergunta para todos nós. Como está a agenda espiritual da sua família? Porque nós temos agenda para tudo. Temos agenda para a escola, nós temos agenda para o trabalho, nós temos agenda para tudo. Como que está a agenda espiritual da sua família? Saber responder isso é importantíssimo, porque vai falar daquilo que é prioridade para a sua vida. Qual é a agenda prioritária da sua vida? Quem está conduzindo a jornada? Quando a agenda é do trabalho, a agenda do trabalho qual é? Em geral é meta. Eu tenho que cumprir a meta, eu tenho que cumprir isso. E essa agenda é estressante, não estressa? Cumprir meta, fazer tudo, entregar relatório. Essa é a agenda do trabalho. Quando a agenda é dos filhos, qual que é a agenda dos filhos? Tira daqui, leva no curso, leva lá na professora para explicar para ela. Essa é a agenda dos filhos. É uma agenda cansativa. Quando a agenda é do casal, não, a gente tem que tirar o dia do Vale Night, aí vai criando uma agenda. Não vou chamar essa de cansativa, não. Vocês estavam esperando que eu falasse isso, né? Mas não é não. Tá? É essa agenda. Mas essas agendas são agendas secundárias. Essas agendas precisam estar dentro de uma agenda maior, que nós vamos chamar essa noite de agenda espiritual. É aquela que Deus conduz. Essas agendas, todas essas outras e algumas outras que vocês podem trazer essa noite, elas podem acabar de uma hora para outra. Posso deixar de ter família, deixar de ter filho de algum modo. Posso deixar de ter emprego. Tem gente que a agenda dele é o dinheiro. Essa semana eu conversei com uma pessoa que a agenda dela era o dinheiro. E ela estava preocupada que o dinheiro dela não dá para viajar. E isso estressava ela. Foi lá conversar comigo, eu preciso de uma oração. Eu falei, qual é a oração que você está precisando? O dinheiro não está dando, não é a oração que você precisa. Tem tudo já que estão para ajudar você a organizar. É disso que você precisa. E isso são agendas secundárias. Está naquele emaranhado que a gente viu agora há pouco. Qual é a agenda prioritária da sua vida? Porque se a agenda prioritária da nossa vida for o Senhor, eu quero trazer 4 exemplos do povo caminhando com Deus que serve para a nossa vida até hoje. O primeiro é libertação. Quando a nossa família caminha com Deus, Deus livra a nossa família de perigos que a gente nem imagina. O povo estava no cativeiro, preso há mais de 400 anos, nas orações reclamando da vida, é isso que eles estavam fazendo. Eles lembraram do Senhor que tinha aliança com Abraão, aquele que eu falei agora há pouco. E o Senhor veio na direção deles e os libertou do Egito. O texto de Êxodo conta essa história. E eu quero chamar a atenção de vocês agora no versículo de número 3. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para quem? Para a sua família. E esse cabrito, depois eu vou dizer, esse cordeiro, eu vou dizer o que isso quer dizer lá na frente na Bíblia. Mas agora, o que eu quero que a gente tenha em mente, talvez nem diga, mas hoje eu quero que tenha em mente o seguinte: quando nós colocamos a nossa família na agenda do Senhor, Deus liberta a nossa família de perigos que a gente nem sabe. Deus nos liberta de todo sofrimento. Se a agenda do dinheiro, se a agenda do trabalho, se a agenda do filho, se a agenda do casamento, se a agenda do lazer for mais importante que a agenda do Senhor, você corre o risco de viver cativo, preso. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer
O primeiro exemplo que eu quero trazer aqui essa noite, para quando nós colocamos a vida da nossa família em Deus, é que Deus nos liberta do cativeiro o tempo todo. Tem família vivendo cativeiro hoje, porque a agenda prioritária dela não é a agenda do Senhor. E nós vivemos numa cultura que valoriza o indivíduo. Vai você, que eu fico aqui, faz você. O melhor para mim é isso, o melhor para você é aquilo. Quando a gente caminha com Deus, é o melhor para nós. A gente senta em casa com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com quem quer que more conosco e fala assim, o que é melhor para a gente? O que Deus espera para a nossa família? Isso é libertador, gente. Isso resolve até discussão. Não é o que eu acho que é certo, não é o que você acha que é certo, é o que Deus acha que é certo a respeito de nós. Isso é libertador. Quando a gente tem a agenda espiritual prioritária, como algo prioritário na nossa vida, Deus nos liberta de problemas que a gente nem imagina. O segundo exemplo que eu quero trazer para vocês da experiência do povo na sua agenda espiritual é propósito. E aqui eu trago um outro momento. Deixa eu contar um pouquinho para você que não lembra desse momento. Eu sei que alguns lembram, mas tenham paciência comigo que não lembra. Eu preciso ser relembrado das coisas. Coisa de uma cabeça que tem TDAH. Toda hora tem que ser relembrado. Então deixa eu contar a história de novo. Aquele povo lá de Êxodo, chegou na porta da terra prometida, na porta da promessa. Moisés juntou o pessoal e falou, fiz besteira, não vou entrar aqui. Fiz besteira, Deus me tirou da jogada, vim até a porta, Deus me deixou com água na boca. Foi isso que aconteceu, porque Moisés duvidou de Deus. E aí, Deus passa o poder, a liderança do povo para Josué. Aí Josué, até tem depois quando você lê o livro de Josué, não sei se você já reparou isso, lá no comecinho, Deus abre o rio para eles entrarem. Sabe por que Deus abre o rio para Josué e o povo? Sabe por que Deus abre o rio para Josué e o povo? Para mostrar que Josué tinha a mesma autoridade de Moisés, porque com Moisés ele abriu o Mar Vermelho e com Josué ele abriu o rio. E Josué tinha essa autoridade. Então Josué era uma figura de autoridade, ele tinha autoridade sobre o povo e tinha autoridade sobre a sua família, obedeceu a Deus, venceu todas as batalhas que tinham que vencer na terra prometida e no final ele deu propósito à família dele. Vocês viram o que Deus fez com a gente, não viram? Eu tenho autoridade, Deus venceu as batalhas para a gente, e aqui eu estou dizendo uma coisa, capítulo 24, versículo 15. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha serviremos ao Senhor. Tem família se arrebentando porque tem mais de um Deus dentro de casa. E eu posso voltar naqueles mesmos temas que eu voltei agora. O Deus do dinheiro, tudo aquilo tem Deus. Dinheiro, filho pode virar Deus também, sabia? Dentro de casa. Filho pode ficar Deus dentro de casa. Esposa pode virar Deus. Marido pode virar Deus dentro de casa. E a gente fica ali rodando, adorando aquele Deus em cima dos problemas que aquele Deus traz e não tira a cabeça daquilo e coloca na verdade no Senhor, para que Deus dê solução em problemas que nós não podemos dar. Josué foi claro, diante das lutas, das vitórias. Josué olhou para as vitórias da vida e falou assim, eu e minha casa vamos servir a Deus. Agora eu tenho certeza, se você é normal que nem eu, normalzinho, se bem que eu não tenho cara de normal não, mas eu sou de vez em quando. Se você é normalzinho que nem eu, você está cheio de problema também hoje. Você chegou aqui cheio de problema. Amanhã é segundona brava, tem um monte de problema te esperando amanhã. Se você está que nem eu, está igualzinho, estamos na mesma página. Olha o problema aí eu passando. É um problema. Depois da pandemia parece que tem problema que ficou mais volumoso, tem problema que passou, não é? A pergunta que Deus está fazendo para a gente aqui essa noite é quem vai definir o propósito da sua vida. São seus problemas ou Deus? Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Deus está nos convidando essa noite a olhar não para os problemas, mas para as vitórias. Porque quando eu olho demais para o problema, quando eu olho demais para a pedra, eu vejo só pedra. E Deus está falando, olha para as pedras que Deus já quebrou na sua vida. Porque quando você olhar para elas, você vai ter um propósito maior para viver. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Quando Deus é a agenda central da minha família, Ele nos liberta e Ele nos dá propósito para viver. As coisas podem ficar ruins, mas Deus é sempre bom conosco. Em terceiro lugar, um terceiro exemplo, esse aqui o William falou sobre ele semana passada, eu só trouxe de passagem. Se quiser ouvir, ouve a mensagem do William de semana passada, foi maravilhosa. Quando a agenda espiritual é a agenda prioritária da minha família, a restauração. Deixa eu contar a história toda também, um pouquinho da história que acontecia aqui. O povo todo, e é engraçado, gente, a gente tem um problema, eu tenho esse problema, tá? Quando eu falo a gente, eu me coloco no caminho. A gente olha o todo e às vezes a gente não vê o pedacinho, né? Quando eu falo o povo, tinha um monte de família ali, não tinha? O povo não é um povo sem família. A gente tem duas tendências para tirar a coisa da gente. Ou a gente coloca no geral, ou a gente coloca no indivíduo. A gente nunca está no meio da história. As famílias estavam lá, aquele povo foi sequestrado, resumindo bem a história, passaram anos noutra terra, também agora não vem o caso porque Deus moveu e removeu tudo e levou o povo de novo para a terra. Quando chegaram na terra deles, estava tudo destruído. Aí dois caras na verdade, um chamava Esdras e outro Neemias, eles são chamados por Deus para reconstruir aquele país. Quando eles vão reconstruir aquele país, eles organizam, leia depois o texto de Neemias, eles organizam a reconstrução em famílias. A família de não sei quem faz não sei o quê, a família é sempre família, gente, nunca é indivíduo. É sempre família. Eles terminam de reconstruir Jerusalém, aí Esdras e Neemias sobem no palanque político da época, só que eles não vão falar de plataforma política pessoal, eles vão falar do livro da lei. Agora eu vou abrir aqui quem organiza a nossa vida, vou abrir o livro de quem dá a agenda da nossa vida. E aqui é isso que está acontecendo no capítulo 8, quando o versículo 1 diz assim: todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente à porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Agora nós reconstruímos a nossa casa. Quem que vai? Quais são as regras da casa? Quais são as regras da sua casa? Porque se as regras de uma casa for a de um ou de outro, independente seja marido, esposa, homem ou mulher, não funciona. Numa comunidade nunca funciona a regra de um só. A regra de um só vira tirania. E por mais que o outro queira se adequar à regra de um só, ele vai acabar uma hora cansando. Isso é verdade. Qual é a regra da sua casa? O que estava acontecendo aqui era a determinação da regra da casa. Quem vai governar as regras do nosso povo é, de novo, a lei de Deus. E se você quiser ter regras justas na sua casa, traz a lei de Deus para a sua casa. O que Jesus fala a respeito de casamento, o que Jesus fala a respeito de filhos, o que Jesus fala a respeito de dinheiro, o que Jesus fala a respeito de propósito, de vida. Agora, a gente acorda de manhã vendo as notícias do WhatsApp. Chega no meio da manhã, naquele intervalinho do café do trabalho, vai ver as notícias do Instagram. Aí, daqui a pouco, no meio do dia, a gente entra lá na CNN para saber o que está acontecendo no mundo. Ou então no Jornal Nacional. Dá 2 horas, vou ver o Vale a Pena Ver de novo. Quem que vê Vale a Pena Ver de novo hoje em dia? Aí vai chegando 6 horas, tem a novelinha das 6. Mas chega no final do dia, que notícia você leu para sua casa? Qual que é a regra da sua casa? Não tem nenhum problema em ver isso. Mas isso é a agenda secundária, lembra? Em que momento você sentou com a sua família para ler a Bíblia? Para orar a Bíblia? Para entender a Bíblia? Não, mas Cláudio, mas hoje eu ouvi uma conversa, a Cláudia, a gente estava almoçando lá, e lá em casa adotou-se uma regra, aleluia, em nome de Jesus, que regra maravilhosa, sem celular na mesa da refeição. Oh Jesus, Deus é bom. Então o celular fica lá em cima no quarto, a gente desce sem celular, eu e Cláudia e a comida. Olha que relação maravilhosa, celular longe, e a gente estava conversando, e ela está fazendo uma mentoria muito interessante com a filha do pastor Ricardo Agreste, uma mentoria para mulheres muito interessante.
E ela trouxe hoje como é que fala? Um caos lá da mentoria. A causa era a seguinte: chegou uma mulher lá, aí tinha um monte de coisa para fazer. Aí chegou uma mulher lá, aí a mentora parece que falou assim, depois você pergunta para ela não mentir sozinha. A mentora falou assim, viu? Precisa ler a Bíblia às 6 horas da manhã. Aí diz que a mulher deu um piti. Sabe piti? Como? Você não sabe qual é a minha vida? Eu tenho 3 filhos, eu tenho que mandar um para o colégio, fazer a merenda do segundo, passar a roupa do terceiro. Deu um piti online na frente da turma, nem vergonha tinha para dar piti. Aí a outra ouviu aquilo. Eu tenho que levar um para academia, outro para não sei aonde, outro para não sei aonde. E começou aquela coisa, né? Sabe, já viram isso aí já em algum lugar? Começa aquela coisa. São as agendas, gente, que fazem isso. É a agenda que manda na nossa vida. Aí daqui a pouco aquela senhora, diz que era uma senhora, ela ouviu com muita paciência e falou assim, tá bom. Você acorda, ela acordava às 6h30. Você acorda às 6h30, o que você faz das 6 às 6h30? Aí diz que piorou, a mulher deu um piti maior ainda. Mas como? Você não entendeu o tanto de problema que eu tenho, coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho 3 filhos. Que aí ela pegou os filhos e colocou na frente como o escudo dela. Ela falou, tudo bem, eu tenho 5 e acordo às 6. Mas acordar dormir meia hora a menos, para estar diante da palavra de Deus, para que ela seja a regra da minha casa, é o que pauta a agenda no meu dia. A gente fica escravo de um monte de agenda. E às vezes a gente coloca a nossa família nisso. E reclama que a vida está ruim. O que traz refresco para o nosso coração? Dica do dia: não levem celular para o almoço. A conversa melhor de qualidade, que é uma beleza, gente. Entendeu? Orar durante a refeição, eu fico às vezes incomodado. Quando eu comecei na caminhada cristã, e vai, sei lá, para 30 anos, ali onde era, nem sei se tem americana, não sei como é que está, onde era americana, lá no centro, lá do edifício garagem, ali era um teatro. Quem lembra daquele teatro lá? Lembra? Eu estava lá, e quando você começa a caminhar com Jesus, você quer ir em tudo, teatro, a peça na rua, cara fazendo cambalhota na praça, tudo você quer, mas eu quero entender. E foi o João Alexandre. Poucos vão saber quem é João Alexandre. Quem sabe quem é João Alexandre? Aí, tá vendo? Falei que poucos sabem. E foi a primeira vez que eu fui ver o João Alexandre. Quem não conhece o João Alexandre fica assustado, porque ele não tem papa na língua, nunca teve, nem vai ter. Quando eu conheci pessoalmente, menos ainda. Aí estava o João Alexandre, procura no Spotify, João Alexandre. Se a música for ruim, você pode não, xinga ele, não brinca, pode me xingar. Uma das melhores músicas cristãs que existem são as produzidas de letra e musicalidade do João Alexandre. Aí estava o João Alexandre lá, aí ele falou, e ele é piadista, né, umas piadas meio ácidas. E eu estava lá sentadinho, novo, né, nessa história, querendo entender quem é Jesus na minha vida. E ele falou assim, outro dia eu fui no restaurante, eu e um amigo meu, um amigo que não é da caminhada cristã. E a gente estava batendo altos papos. Aí pedimos para o garçom serviu. Quando o garçom serviu, esse carioquês é da minha interpretação, tá? O garçom serviu, eu falei, peraí. Aí ele assustou que eu parei a conversa. Aí eu baixei a cabeça e comecei a orar. No meio da refeição, no meio do restaurante. E o amigo recolheu o time dele de campo. Quando ele terminou de orar, oração de hora de restaurante, aquela oração breve, mais ou menos em nome de Jesus, amém, mas tá bom, vamos lá. Ele fez a oração dele, levou o tempo dele. Aí o amigo quis tirar uma onda dele. Falou assim, viu, você é daqueles que ora quando come? Mandou essa para o João Alexandre. O João Alexandre olhou bem para a cara dele e falou assim, a diferença entre mim e o meu cachorro é essa, que eu sei quem bota a comida na minha mesa. Pediu para dormir. É agenda. A gente come correndo, pega a coxinha ali no Rei das Esfirras, sai correndo no meio da... E não para celebrar a vida. A gente não tem agenda espiritual. E quando a gente se coloca diante de Deus, entendendo quem restaura todo o tempo a nossa vida, acontece com a gente o que aconteceu com aquele povo quando acabaram de ler o texto. Olha o versículo 9. Pois todo o povo estava o quê? Chorando. Gente, o que tem que mexer com o nosso coração não é o emocionalismo do momento, não.
é a profundidade da palavra de Deus na nossa vida. Quanto tempo a gente não chora lendo a Bíblia? Só porque a Bíblia é a Bíblia. Não é culto animado, não é isso que tem que mexer com a gente. É bom também, é gostoso, dá uns pulinhos. De vez em quando eu danço, de vez em quando esse DNA carioca tem que se segurar aqui na frente. Mas não é isso. Eu tenho que sentar com a minha família e experimentar, saborear a palavra. Quanto tempo que a gente não faz isso? A gente já senta para fazer... A gente coloca as coisas da vida espiritual como um horáriozinho na agenda. Eu tenho 15 minutos. E se bobear, bota o timer ainda para poder ver isso. Não, eu vou parar agora e vou ficar com Deus. É 15 minutos, eu vou ficar com Deus. Aquele povo, quando a gente coloca Deus, a agenda espiritual como prioridade, a agenda espiritual mexe com tudo. A gente chora. A gente para olhar assim e fala, puxa Deus, como é que eu estava fazendo tudo errado? Como eu estava vendo a vida errada? Como? A gente hoje não consegue prestar atenção numa coisa sem olhar para o celular, olha para o celular, olhando para o celular do lado. Não consegue. Ele não consegue fazer isso. Tempo de qualidade. Quarta e última questão. Num outro tempo, o povo de Deus estava também sofrendo com o contexto da sua época. E, diferentemente do que a gente entende pelo senso comum, profetas eram homens ou mulheres levantados por Deus para falar assim, ó, sua bússola espiritual está errada. Não era para adivinhar, ó, daqui a 2 esquinas você vai encontrar um cara de rosa com uma bolsa de dinheiro e vai te dar assim, esse $1 milhão é seu. Quem dera fosse assim, né? Mas não é isso que é profeta na Bíblia. Profeta é assim, fala assim, ó, a caminhada com Deus é aqui e você está aqui. E na Bíblia está cheio de profetas. Um deles se chamava Zacarias. E Zacarias é levantado por Deus para falar que aquele povo, para falar para aquele povo o seguinte, vocês estão com um sério problema realmente, mas quem vai protegê-los desse problema é o Senhor. E tem hora que os problemas aparecem na nossa vida e a gente quer resolver da maneira que dá. Às vezes no desespero, e piora o problema. Você já tentou resolver uma coisa que piorou, quando você tentou resolver? Quantas vezes eu faço isso direto? Quando eu quero fazer do meu jeito, eu pioro. Não é verdade? Não é assim, João? Não tem hora que a gente piora as coisas? Tem um amigo da Cláudia que fala assim, ó, não reclama não, que sempre pode piorar um pouquinho. E tem hora que a gente consegue piorar as coisas. Mas quando a gente olha para Deus e para prestar atenção, Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui na minha vida agora. Eu não entendo por que está essa confusão toda. Eu não entendo por que está esse tormento todo. Deus vai te dar uma coisa totalmente diferente. Às vezes nem é o que você quer. Mas Ele está falando que é assim, né? Tem hora que a gente quer de um jeito e sai do outro. E foi isso que Zacarias fez no texto do profeta Zacarias, capítulo 12, versículos 8 a 9, acompanhem comigo. Naquele dia o Senhor protegerá os que vivem em Jerusalém, de forma que o mais fraco dentre eles será como Davi. Davi era um grande rei. E a família de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor que vai adiante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém. O que Zacarias estava dizendo, tudo que está te atrapalhando vai ser retirado, porque Deus está protegendo vocês. Gente, pararam para pensar, às vezes eu paro para pensar que se eu crescesse nisso de verdade, quantas noites de insônia eu deixaria de ter? Se eu crescesse nisso de verdade, eu ia dormir melhor. Porque Deus está cuidando da minha vida. A gente perde o sono porque a gente endeusa problema, gente. Eu tenho que dormir hoje. Quem garante aqui que vai acordar amanhã? Eu quero acordar amanhã. Quem quer acordar amanhã? Só você, Jô? Quem quer acordar amanhã? Eu quero acordar amanhã. Quer acordar amanhã? Você não quer acordar amanhã, Bruna? Eu quero, pelo amor de Deus, eu não quero fazer velório de ninguém. A senhora quer acordar amanhã, dona Donária? A senhora quer acordar amanhã? Oh, claro, olha lá, dona Donária é o exemplo.
A gente quer acordar amanhã. Mas quem garante que a gente vai acordar amanhã? Ninguém. Ela tem fé, né? Para quem tem fé, a vida não tem fim, já disse o poeta. Você entende? A gente não sabe. Aí a gente fica pagando prestação de problema que a gente nem tem. Fica pagando prestação de problema que a gente nem tem. Descansa. Ó, meia horinha, terminando aqui, ó. Acabou, o dia acabou. E não vai nem assistir Fantástico, você vai ouvir um monte de besteira, vai dormir estressado. Bota uma musiquinha lá, tira o celular da mesa, vai conversar com a esposa, com o marido, vai bater papo, vai rezar, vai orar, vai fazer o que quiser, conversa com Deus, faça alguma coisa, mas não, pelo amor de Deus, não arruma problema. Eu não sei se acontece com você, mas quando eu assisto filme agitado à noite, o meu sono é agitado, já viu isso? Não é? A gente fica procurando coisa agitada à noite, né? Daqui a pouco vai dormir, a cabeça assim, ó, parece um avião. Bota uma musiquinha, bota um cheirinho de lavanda. Óleo essencial, né, Nathalie? Bota um cheirinho de lavanda, vai bater um papo, ouve uma musiquinha, curte as pessoas. A gente tem que curtir mais as pessoas. Porque a gente não sabe se vai ter amanhã. E nós que confiamos em Deus, mais ainda, porque Deus está cuidando da gente. E Ele vai continuar cuidando da gente. São 4 experiências que aquele povo teve com o mesmo Deus, que é o nosso Deus hoje. E aí vem 2 bênçãos, e aqui eu termino com elas. Eu tinha até mais coisa para falar hoje. Duro de ficar uma semana sem falar isso, quero falar dobrado na seguinte, está vendo ele? Tem 2 bênçãos. O texto vai mais adiante, o texto do Salmo 133. Ô, glória, quem tem amigo tem tudo, obrigado. 133. Aí, repete. 133. Esse aí mesmo que ele está falando, sabe? Tem 2 bênçãos quando a gente aprende a viver assim. A primeira é a bênção da unção. O versículo de número 2 vai falar assim: aqueles que vão alegremente na jornada, na trilha, com o Senhor como agenda da sua família, eles experimentam algo que é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão até a gola das suas vestes. Sabe o que é óleo no Antigo Testamento? É unção, é poder do Espírito Santo. Quando a família caminha junto, com a agenda espiritual com Deus, ela vive a unção do Senhor na sua casa. Deus restaurando relacionamentos, Deus transformando mentes, Deus mudando pessoas. É unção. E a segunda bênção é a que está no último verso desse texto. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor faz o quê? Uma família que caminha com o Senhor, na agenda espiritual do Senhor, é uma família abençoada, gente. É abençoada. E ser abençoado não é deixar de ter problema, não é ausência de problema, não. É uma família abençoada, que olha lá aquela farinha com feijão e agradece. E no dia que tem picanha também agradece. É assim. Porque esse pão de cada dia, quem colocou foi o Senhor. A gente acha que é o nosso trabalho, é o Senhor. A gente acha que é o dinheiro, é o Senhor. Porque é Ele que dá. Falhando aqui. Qual é a última oração do nosso dia? É gratidão, reclamação ou lista de tarefa para o dia seguinte? É assim. É refrigério, é refresco. Eu vou pular para o final. 3 dicas práticas. Primeiro, refeição. Coma com a sua família. Primeira dica. 3 dicas para começar uma agenda espiritual. Coma com a sua família. Não é comer a sua família, não. Tem hora que a gente senta com a família e quer comer a família. Falta voar o prato da mesa. Coma com a sua família, senta. Ah, tem problema para resolver. Deixa os problemas lá. Senta aqui, senta aqui. Vamos bater um papo. Como é que você está? Vamos orar antes de comer, para não ficar igual o cachorro, igual o jabuti lá de casa, as tartarugas, né, gente? Tartaruga agradece que você bota a comida lá?
Só pula na água e come. Tem muito crente tartaruga, jabuti. Ora com a sua família. Pô, agora é hora de comer. Vamos comer. Olha que alface maravilhosa. Eu detesto alface, mas quando a Cláudia fala que é maravilhosa, eu até acho. É assim. Exercita fazer isso uma refeição por dia. Senta com quem está na casa. Ontem eu estava atendendo uma pessoa, e eu atendo ela antes de ontem, sexta-feira, eu atendo ela na sexta-feira, ela falou assim, Cláudio, pode mudar de sexta para quinta? Eu falei, por quê? Porque sexta é o dia que eu combinei com o meu marido e com as minhas filhas de comer junto com eles. Eu achei aquilo maravilhoso, gente. Acabou. É sábado, é domingo. Tem gás lá? Tem gás lá? Tem? Então, aí você come com a família. João falou, domingo eu amo ir na Cadaleia, que tem comida da mãe na Cadaleia. E vai todo mundo lá ainda, né? Aí, tá vendo? É assim, né? Aproveita esse momento. Você pode amanhã não ter as pessoas que você tem hoje à sua volta na mesma mesa. Segunda dica. Cultue com a sua família, em casa e na igreja. Aquilo que eu contei semana passada, senta com eles para ler a Bíblia. Antes de dormir, junto os filhos assim, faz, vamos ler esse texto aqui. E cultua. Leva eles para a igreja, insiste. Leva. Não deixa em casa não, no TikTok. Porque aquilo que Deus nos ensinar, o TikTok vai ensinar e vai ser pior, te garanto. O influenciador do TikTok é pior que o influenciador de Jesus. Faça isso. E a última dica para terminar. Essa aqui é cabal. Ora antes de dormir. Pai, vou dormir. Peraí, vem cá. Vou lá orar com você. Antes da esposa, beijinho, vou dormir. Beijinho não, volta aqui. Vira para cá. Vamos orar. E aí uma dica assim prática. Isso não é bíblico não. Agradeça na sua oração da noite. Porque mais um dia terminou. E até aqui o Senhor tem estado conosco. Mantenha uma agenda espiritual na sua casa, para que as outras agendas não ocupem demais o tempo da sua família, e para que você não esteja cultuando outros deuses que não seja o Senhor.